Imagine você contratar uma pessoa que se apresente como um eletricista para instalar a energia elétrica em sua casa. E assim que você liga o quadro de força, essa instalação pega fogo. Só então você percebe que foi enganado por um falso eletricista, ou seja, por alguém que nada entendia do assunto. Infelizmente, o ato de enganar acontece em todos os segmentos de nossa sociedade, na área de prestação de serviços, como acabamos de dar o exemplo, na área da educação, na área de vendas e até na área da saúde, fazendo que nos sintamos impotentes e feitos de bobos. Isso sem contar o tempo e dinheiro que perdemos com esses desserviços. Mas há um segmento em que jamais deveria ocorrer isso. E infelizmente acontece. Estamos nos referindo a falsos líderes religiosos, aqueles que deveriam cuidar das pessoas, mas não o fazem. E isso não é algo novo. Em toda a história da humanidade sempre houveram os falsos ou pseudo-profetas. Os textos bíblicos levaram aproximadamente 1.700 anos para serem escritos, e a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores. A maioria não se conhecia pessoalmente e viveram em séculos diferentes. E por toda a Bíblia podemos ver que em todos esses séculos houveram esses falsos líderes. Logo, isso não é novidade nenhuma para Deus. E ele tem assistido a tudo isso e com muita indignação. Mas, antes de falarmos sobre a indignação de Deus e como ele irá cobrar esses falsos profetas, vejamos primeiramente qual o perfil desse falso profeta. E leia com muita atenção para que você não seja enganado por eles. Deus vê e denuncia através da Bíblia as barbáries que os falsos religiosos fazem, se utilizando de pouquíssimos versículos bíblicos que são totalmente retirados do contexto. Deus, que é onisciente, ou seja, sabedor de detalhes sobre todas as gerações, incluindo as futuras, deixou na Bíblia várias passagens para nos alertar contra esse tipo de pessoa. Vejamos qual o perfil do falso profeta, e veja se você conhece algum. Há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, na época de Ezequiel, os falsos profetas estavam a todo o vapor. E note do que Deus os chamava para alertar o povo: os predadores. Profetiza contra os que só profetizam aquilo que ele mesmo criou no seu coração, na sua mente. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e nada viram. São como raposas no deserto. A raposa quer saciar suas próprias necessidades. Ela não consegue sentir pena de sua presa. É seu instinto. Impossível mudar isso. Leia em Ezequiel 13, 2 a 4. Os corruptos. Além de usarem o nome de Deus em vão para profetizarem mentiras, cobram valores por esse desserviço. E por avareza, apego sórdido, asqueroso ao dinheiro, farão de vós negócios com palavras fingidas, escondendo o que realmente eles querem. Sendo influenciadores das almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, prometendo liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Lemos isso na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Falsas curas. Na época de Jeremias, assim como hoje, faziam curas incompletas. E curam superficialmente a ferida do filho do meu povo, dizendo que há paz quando não há paz. De maneira alguma se envergonham, nem tampouco sabem o que é envergonhar-se. Lemos essa verdade em Jeremias capítulo 6, versos 14 e 15. Saqueiam as ovelhas tirando tudo o que elas têm. O próprio Deus deixa escrito qual o objetivo central desses falsos profetas. Ai dos falsos pastores, que apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, vos vestis da lã. Matais o cevado, animal gordo, mas não apacentam as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doentes não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza, colocando cargas sobre os fiéis difíceis de levar com as mais diversas exigências e proibições. E assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se alimento para as feras do campo. Minhas ovelhas foram entregues à rapina, ou seja, são roubadas com astúcia e agressividade como uma presa. Os pastores apacentam a si mesmos. Eles são isentos das exigências e proibições.
Essa verdade está escrita em Ezequiel capítulo 34, versos de 2 a 8. Profetas adivinhadores. O próprio Deus fala de outra característica na época de Jeremias. Jerusalém iria ser destruída por uma guerra, e os falsos profetas, não diferente de hoje, fizeram revelações e diziam ter sonhado sobre o futuro de que ficaria tudo em paz. Hoje em dia, são os videntes gospel. Não deis ouvidos para os vossos profetas, e para os vossos adivinhos e aos vossos sonhos, e para os vossos agoureiros, adivinhos, e para os vossos encantadores, que seduz, que faz mágica. Porque mentiras vos profetizam. Jeremias capítulo 27, versos de 9 a 10. Existem também os falsos pastores disfarçados de ovelhas. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, descreveu o perfil desse falso líder ou falso profeta. Tomem cuidado com os falsos profetas. Aparecem vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos, animais predadores, que dependem da carne de suas vítimas para sobreviver, vivem em grupos, devoradores. Essa verdade está escrita em Mateus capítulo 7, verso 15. O próprio Jesus também disse: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, imoral, injusto, perverso, favorecendo apenas um lado, que é o lado deles. E essa verdade está escrita em Mateus capítulo 7, versos 20 e 1 a 23. Os verdadeiros pastores não concordam com essas práticas. Veja o que o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6. Se alguém ensina outra doutrina que não é igual à do Senhor Jesus Cristo, é soberbo, se considera magnífico, nada sabe. Mas delira tem convicção na crença errada, com questões envolvendo contendas, prazer em disputa, das quais nascem invejas, blasfêmias, suspeitas ruins, homens corruptos, pois adulteraram a palavra de Deus, cuidando que ter lucro seja piedade, apartai-vos dos tais. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos a qualquer custo, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que causam estrago e prejuízo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Aqui, Deus condena a teoria da prosperidade. Leia também: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Essa verdade está escrita em Atos capítulo 20, versos 29 a 35. O falso profeta ensina ao povo que é melhor dar, mas ele mesmo só quer receber. Inclusive, o padrão financeiro de muitos falsos profetas é bem superior do que suas pobres ovelhas humildes. Falso profetas adulteradores da Bíblia. Noteis os que promovem dissensões, disputas e escândalos, atitudes indecorosas que causam indignação. Contra a doutrina, desviai-vos deles, porque não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Estão interessados em ficar ricos e se aproveitar do rebanho. Chegam com suaves palavras, dizendo aquilo que gostamos de escutar, e lisonjas, elogios exagerados para receber privilégios. Enganam os corações, as emoções, dos simples. Essa verdade está escrita em Romanos capítulo 16, versos 16 a 18. Há em nossos dias inúmeras pessoas na internet dizendo que sonharam e que Deus mandou dizer. Isso tem se tornado armadilhas, pois com isso, pessoas suscetíveis já tomaram decisões equivocadas, tinham vontades em seus corações de adulterar ou de tirar a própria vida. E ao receberem a revelação pelo falso profeta, que lhe disse algo tipo: Deus falou comigo e disse que você deve levar esse propósito adiante,
o que as levou a cometer adultério e até suicídio. Ou seja, eles induzem o povo ao erro, falsos profetas que Deus chama de mentirosos. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, ausência de seriedade. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Essa verdade dita por Deus está escrita em Jeremias, capítulo 23, versos 32. O apóstolo Pedro, perto de sua morte, alertou para tomarmos cuidado com os seguintes líderes religiosos. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Lembre, o lobo tem o instinto de devorar. Dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, maldosos que não se preocupam com ninguém, para atraírem discípulos após si. E que coisas perversas seriam essas? Porque tais falsos profetas são obreiros fraudulentos, enganadores que usam de má-fé, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura-se em anjo de luz. Logo, seus ministros se transfiguram em ministros da justiça. Essa verdade está escrita em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15. Jesus disse: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, vê o lobo chegar, larga as ovelhas e foge. Sabe por que foge? Porque é mercenário, ou seja, é um interesseiro que fica de olho em vantagens que possa receber, algo de valor. Repare que este texto não está se referindo ao diabo, mas a falsos pastores. Esse texto está em João capítulo 10. O que Deus diz a respeito de seus cultos? Odeio, desprezo as suas festas, e as vossas assembleias solenes não e exalarão bom cheiro. Amós capítulo 5, verso 21. Misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Mateus capítulo 9, verso 13. E por que Deus está tão irado e enojado dos sacrifícios ou cultos dos falsos profetas? Há várias respostas à Bíblia, mas vejamos o que está escrito em 2 a Pedro capítulo 2, verso 1. Falsos doutores que introduzirão encobertamente, escondendo informações, heresias, doutrinas mentirosas, de perdição, e negarão ao Senhor, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vejamos agora o que o bom pastor Jesus ensinou para os verdadeiros pastores. Todo aquele dentre vós que quiser ser grande, seja vosso serviçal, prestativo, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, escravo. Bem como o Filho do Homem, Jesus não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida e resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versos 27 e 28. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem. Mas fiquem espertos, pois estou avisando de antemão. Marcos capítulo 3, verso 23. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, mandará o Filho do Homem, assim será na consumação deste mundo. Colherão tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los à fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13. E agora te pergunto, quem são os justos? Seriam aqueles que são bons? Somos descendentes de Adão e Eva, casal que desobedeceu apenas uma única ordem dada, e depois disso continuaram a desobedecer. E nós também somos desobedientes, e durante toda a nossa vida já fizemos diversas coisas erradas, que Deus chama de pecado. Seja uma inocente, entre aspas, mentira até um assassinato,
Para Deus, pecado é algo terrível. Veja o que diz Romanos no capítulo 3, versos 10 a 13, e leia também capítulo 4 inteiro. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis para poder comprar o perdão. Não há quem faça o bem, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Um dia prestaremos contas ao Criador de como usamos o corpo e a vida que ele nos deu. Vi mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Esta é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20. Há uma forma de não passarmos pelo trono do julgamento com perdão dos nossos pecados e transgressões. E como conseguimos o perdão desses pecados que cometemos durante toda a nossa vida? Ouça o que diz Isaías capítulo 53. Verdadeiramente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E transgressão é violar uma regra ou lei, e moído por causa das nossas iniquidades. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido. Justificou a muitos, porque nossa iniquidade levou sobre si. Repare o tamanho do amor de Deus, de permitir que seu único filho recebe o castigo do pecado de toda a humanidade. Adão e Eva receberam uma ordem de não comer do fruto. A ordem que Deus nos dá é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Pecados que todos nós temos, por mais adoráveis e honestos que pareçamos ser. Podemos confirmar isso no livro de Atos, capítulo 3, verso 19. Arrependimento é eu olhar para a forma que eu vinha vivendo e dar uma volta de 180 graus e começar a fazer tudo ao contrário do que eu fazia. Se antes eu não me interessava por nada das coisas de Deus, agora não somente me interesso, mas passo a viver para Ele. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus, leia o livro de João, capítulo 8 e verso 47. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Essa verdade está no livro de João, capítulo 3 e verso 18. Como disse no começo, Deus está indignado e preparado para executar a justiça sobre esses falsos profetas. E apesar deles estarem robustos, prepotentes e ricos, a conta deles uma hora chegará. A própria Bíblia nos diz: trazendo sobre si mesmos repentina perdição, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, porque Deus não poupou nem anjos que pecaram. Leia 2 Pedro capítulo 2. Além de lobos, Deus os nomeia de cães gulosos. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Leia Isaías capítulo 56, verso 11. Em Apocalipse capítulo 22, verso 15. Diz que os cães ficarão de fora do reino. Além dos vários falsos profetas, haverá um falso profeta nos fins dos tempos que será conhecido mundialmente e trabalhará em parceria com outro personagem que Deus chama de besta. Podemos deduzir que serão um político e um religioso esse que fará proezas, que fará sinais, com os quais enganará a os que crerem e o adorarem. E esses dois serão lançados no inferno, que arde com enxofre, por serem ímpios, cruéis e indiferentes. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Mostrar as atitudes dos falsos pastores e discordar totalmente com eles é bíblico, mas falaremos agora sobre nossa situação. Há a quinta categoria alegórica de pessoas na humanidade, que são as ovelhas. Quais os perigos que uma ovelha corre? A ovelha não é tão atenta aos perigos. Facilmente cai em buracos,
Ao beber água em um rio, a correnteza pode levá-la embora. É um animal dócil, meio ingênuo. Ao se aproximar a animais predadores, nem sempre percebe que ele pode devorá-la, ou seja, uma presa fácil. Quais os benefícios de ser uma ovelha de Cristo? Em João, capítulo 10. Jesus diz que ele é a porta, e não uma das portas do curral das ovelhas. Ou seja, para atacar as ovelhas dele, o predador precisa passar por ele. Mas lembra, ele não é mercenário, não está lá para tirar proveito das ovelhas, pelo contrário, ele cuida, protege e dá a vida pelas suas ovelhas. Ele mesmo disse: A ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, quem mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versos 28 a 30. Existe proteção maior que essa? O dono do universo segura com sua própria mão as ovelhas que lhe pertencem. Elas são livres, não ficam presas a um sistema de medo e ameaças, nem estão presas aos vícios. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá. Essa verdade está escrita em João, capítulo 10, verso 9. Ele vai na frente das ovelhas e escolhe o melhor caminho para que elas não sofram acidentes e nem ataque de predadores, e ainda oferece às suas ovelhas pastagens para as nutrir. Ele mesmo diz. E João, capítulo 10, verso 9. Entrará e sairá, e achará pastagens. Como saber se sou uma ovelha de Cristo? A primeira característica de uma ovelha autêntica é entender que há uma só porta, que é Jesus. E que se a ovelha não nortear sua vida nessa porta, ela corre risco de cair em buracos, ser carregada por correnteza de água, morrer de fome, de sede, de doença ou de ser atacada pelos predadores cruéis. Ele disse em João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Seguir é depender totalmente dele, e não somente de vez em quando. Em João capítulo 10, verso 14, Jesus diz: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. A ovelha de Cristo não dá atenção a estranhos, principalmente se esse estranho lhe oferece algo diferente que o pastor Jesus ensina. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Está escrito em João, capítulo 10, verso 5. As ovelhas que não são, repito, as que não são de Jesus, não se importam com a voz de Jesus. João 10, 26 e 27. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Jesus disse quando esteve aqui na terra que haveria de trazer outras ovelhas, porque elas ouviriam a voz de Cristo. Ele se referia a milhares de pessoas que ainda nasceriam e se converteriam a Cristo. Ainda tenho outras ovelhas, e elas ouvirão a minha voz. João 10, verso 16. E como nos tornar uma ovelha do Senhor? Primeiramente, é preciso que haja reconhecimento dos nossos erros, ou seja, reconhecer que somos pecadores. Facilmente enxergamos erros e falhas no caráter e na vida de outras pessoas. Avaliamos e até julgamos, somos rápidos para olhar os erros dos outros. Porém, como temos dificuldades em enxergar nossos próprios erros e nos vemos como pessoas maravilhosas, por mais agradáveis e honestos que sejamos, ao crivo de Deus, essa bondade que temos é insuficiente para o padrão dele, e insuficiente para conquistar a vida eterna ao lado de Deus. A partir do momento em que olhamos para dentro de nós e reconhecemos quão distante estamos de Deus por causa de nossos pecados, passamos a entender quão grande foi o pastor Jesus em deixar que o matassem por amor a toda a humanidade, que nada tinha para lhe oferecer. Foi um amor incondicional. Daí sim passamos a ser ovelhas de Cristo. Por isso, ouvir a voz dele passa a ser um privilégio imenso para o rebanho dele, porque ele é o único que pode nos dar essa segurança. Somos descendentes de Adão e Eva, casal que desobedeceu apenas uma única ordem dada, e depois disso continuaram a desobedecer. E nós também somos desobedientes.
Durante toda a nossa vida, já fizemos diversas coisas erradas, que Deus chama de pecado. Seja uma inocente mentira, prejudicar o próximo e viver a vida se esquecendo de Deus. A perfeição dele não suporta nenhum tipo de pecado. Leia novamente o que diz Romanos capítulos 3 e 4. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis para poder comprar o perdão. Não há quem faça o bem, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Um dia, prestaremos contas ao Criador de como usamos o corpo e a vida que Ele nos deu. Vi mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20. Há uma forma de não passarmos pelo trono do julgamento, com perdão dos nossos pecados e transgressões que cometemos. E como conseguimos o perdão desses pecados que cometemos durante toda a nossa vida? Verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e transgressão é violar uma regra ou lei, e moído por causa das nossas iniquidades ou nossos pecados. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido. Justificou a muitos, porque nossa iniquidade levou sobre si. Esse texto encontra-se em Isaías capítulo 53. Percebeu o tamanho do amor de Deus em permitir que seu único filho recebesse o castigo do pecado de toda a humanidade? Você já é uma ovelha do pastor Jesus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João capítulo 10, versos 27 a 29. Obrigada por ter assistido até aqui. Convidamos você a se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos, quando estiverem prontos. Assista a nossa playlist sobre o livro de Apocalipse que estamos postando semanalmente. As palavras de Deus são maravilhosas. Que Deus o abençoe.